Cemitério do Araçá é um cemitério histórico da cidade de São Paulo, fundado em 1897, mas não é difícil vocês encontrarem referências de que ele foi fundado em 1887. Eu não sei o porquê dessa data, já que 1897 é uma data encontrada em muitos registros, inclusive em atas da Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. E o nome Araçá vem de uma árvore endêmica que ficava aqui, onde hoje é a Avenida Doutor Arnaldo, que em outros tempos se chamava Estrada do Araçá, exatamente pela presença dessa árvore endêmica chamada Araçá. O cemitério do Araçá é um cemitério que é fundado para suprir uma demanda decorrente da superlotação do cemitério da Consolação. Aqui na área, a gente está na zona oeste, quase centro de São Paulo. Em razão dessa superlotação do cemitério da Consolação, houve essa demanda para a construção de um outro cemitério aqui nessa região. Já havia, além do cemitério da Consolação, o cemitério Quarta Parada, que é um cemitério do finalzinho do século XIX, mas esse atende exatamente essa região. Essa é uma imagem muito bonita, uma peça em mármore de um escultor muito famoso chamado Armando Zago. Ela tenta representar um túmulo jacente, mas não é exatamente isso o túmulo jacente. Ela é muito mais uma escultura sobre uma construção em granito. Me arrisco a dizer aqui que é granito preto Bragança, segundo minha professora Sofia. Mas vamos ver se é do... Vamos ver se a gente acha aqui. Eu sei que é do Zago. Armando Zago. Tá aqui. Então é isso mesmo. Vou seguir aqui nosso rolê. A gente vai perceber, principalmente nessa parte superior do cemitério do Araçá, uma quantidade muito grande de capelas. E por que isso, né? O cemitério do Araçá foi muito utilizado por famílias italianas. Talvez seja o cemitério com a maior frequência de famílias italianas aqui. Por quê? A esse tempo, 1897, depois de um fluxo migratório muito grande, que no ano de 2024 faz 150 anos, as famílias italianas começaram a se estabelecer aqui, mas não apenas se estabelecer, e se estabelecer como também famílias emergentes do ponto de vista econômico. Então elas, por compreenderem que... Passei um pouquinho aqui. Por compreenderem que o cemitério é um local também de convívio social, elas buscaram seus espaços no território cemiterial. Aqui, uma figura importantíssima, inclusive para a democracia brasileira. A doutora Maria Lucrécia Eunice Fatiola Paiva, retratada no filme Ainda Estou Aqui. Essa é a capela da família Fatiola. Esse doutor Eunice, que teve um papel importantíssimo no resgate da memória do Brasil, foi uma ferrenha defensora da democracia e, sobretudo, da memória do país. Para quem não lembra, a doutora Eunice teve seu marido, Rubens Paiva, arrancado do convívio de sua família
Ele foi morto pelo Estado brasileiro nesse período ditatorial. Olha que interessante essa capela que tem Redugi Garibaldini, Veterani e Militi. Super italiano, tá vendo? Mas voltando à doutora Eunice, e ela acabou conseguindo, depois de 25 anos, um atestado de que o Estado de fato havia executado seu marido depois de torturá-lo. Imagina-se que entre o dia 20 e 22 de janeiro de 1971, e ela teve a vida inteira dedicada à defesa dos direitos humanos. Doutora Eunice nos deixou no ano de 2018, foi acometida de um Alzheimer muito severo. Sua morte foi dia 13 de dezembro. Isso tudo é muito retratado no filme Ainda Estou Aqui, que tem como destaque a atuação da queridíssima Fernanda Torres e sua mãe, cada uma em um momento da vida da doutora Eunice, e que tem chance de receber o Oscar de melhor filme estrangeiro e a Fernanda Torres de melhor atriz. Que outra peça icônica do cemitério do Araçá? Essa escultura se chama Musa Impassível, que era um poema dessa senhora chamada Francisca Júlia da Silva, uma poetisa que vivia em Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo, e após sua morte, dizem que ela passou uma severa depressão e depois faleceu. Musa Impassível era um dos seus poemas. E essa peça, que é do Victor Brecheret, um dos grandes escultores cemiteriais do Brasil, foi substituída. Ela era, na verdade, de mármore. A sua peça original encontra-se hoje na Pinacoteca. E essa de bronze foi substituída. E a razão disso, na verdade, a família do Victor Brecheret, que era um modernista, e essa peça foi encomendada por seus amigos modernistas, né? Essa peça, a justificativa foi de que o mármore ele era mais frágil para as condições que se encontravam aqui. Então, para preservar essa peça, que é uma peça histórica, ela foi levada para a Pinacoteca de São Paulo, que eu não concordo muito, sendo muito sincero. Essa é uma discussão que a gente tem muito sobre a utilização de peças com esse caráter cemiterial em outros ambientes. Eu e a minha querida professora Viviane Comunali, a gente discute muito isso, porque a peça, quando é retirada do ambiente cemiterial, ela é completamente destituída de seu propósito, que é representar algo naquele território, naquele espaço, né? Então a gente pode ver aqui, como eu falei para vocês, muitas capelas. E por que capela, né? Essa também é uma peça muito bonita, esse anjo também é muito bonito, íntegro, né? Cheio de significado, com flores na mão. Os anjos são andrógenos, né? Eles não têm essa definição sobre seu gênero, né?
Então eles são bem andrógenos, a gente não consegue identificar se são figuras masculinas ou femininas. Mas enfim, a gente tem esse debate muito grande sobre a utilização de esculturas ou conjuntos escultóricos de cemitério fora do ambiente cemiterial. E eu sinceramente tenho que concordar com a minha querida Vivi, porque eu acho que eles perdem muito da sua correta utilização. Miguel Spinelli Caferro, falecido em 22 de setembro de 1903. Essa é uma foto pós-mortem interessantíssima. Porque é uma prática do final da era vitoriana. Ele morreu em 1903. E hoje a gente não vê ninguém tirando foto de gente que morre. Né? Não deveria, pelo menos, ver. Né? A gente vê de vez em quando, mas não deveria. Que a capela central do Araçá. E vejam que coisa interessante, eu falei de 1897, né? Olha aqui, a placa da Câmara Municipal na Capela do Araçá, 1897, que é a data que se tem como a data oficial da fundação do cemitério do Araçá. Olha que interessante, essas peças também cheias de simbologia. O que significa essa lamparina com uma chama? É uma lanterna que indica o caminho que as almas devem perseguir para encontrar o seu descanso. A iluminação, as almas vão para a luz. Tem outros significados se a gente procurar. Existem outras representações com fogo que têm significados diferentes. Uma pranteadora, que a gente não saiu ainda da parte da entrada do cemitério, antiga entrada do cemitério, porque a gente hoje tem também uma entrada pelo lá, onde é? Uma entrada pelo velório. Que linda essa capela, toda em granito preto. Aqui um conjunto escultórico muito a Pietà de Michelangelo, a original. Eu tive o privilégio de conhecer no Vaticano. Que interessante. Essa história é a história do Antônio Lerário. Esse senhor aqui. Antônio Lerário, aqui ainda rapazinho, se despede dos pais na Itália. E ali em cima a gente tem quase que um HQ dessa história. Ali ele se despedindo da família, mais ou menos parecido com a reprodução que a gente viu ali esse conjunto escultórico. Ele tem dois momentos, a parte das esculturas e essa parte descritiva em um mural de bronze. Então aqui ele está indo embora da Itália, aqui ele está no navio seguindo, então ali ele se despedindo dos pais, aqui ele seguindo no navio, aqui ele trabalhando como entregador de jornal e aqui ele se tornando um cafeicultor no Brasil. Essa é a história do Antônio Lerário. E vejam aqui esse outro tipo de característica diversa de arte tumular. Por quê?
a gente vê muitas representações sacras, esse é um exemplo, esse é outro, né? A gente vê muitas representações sacras porque o desejo das famílias era exatamente o de exibir a sua fé. As capelas têm um outro significado além desse. As capelas decorrem da intenção de cristãos e católicos cristãos, na verdade, serem sepultados. Esse anjo muito bonito. Serem sepultados em locais de oração. Seguindo, essas são as capelas que são muito frequentes aqui, ainda mais nessa parte superior do cemitério. E elas têm esse condão. O primeiro de exibir a espiritualidade, a religiosidade das famílias, e o outro das pessoas serem sepultadas em locais de oração. Por que locais de oração? Essa é uma peça muito interessante, que é da Nossa Senhora do Líbano. Não é em todo lugar que a gente encontra. E são de famílias cristãs sírio-libanesas, né? Nossa Senhora do Líbano. Pode imaginar que sejam pessoas que tiveram contato com essa experiência religiosa católica, esse importante país que nos conferiu a companhia de tantos irmãos e irmãs libaneses e sírio-libanesas, né? Sempre daquela região do Oriente Médio. Essa peça também é muito bonita. E a ideia da capela, como eu havia falado, né? Por que ser sepultado num local de oração, né? Isso a gente imagina, claro que é uma hipótese defendida por nós, mas somando um pouquinho de vários conceitos, né? Essa é uma peça também muito bonita sobre uma mãe. Está escrito David Dé ali. A história completa eu não sei realmente. Essa também é uma peça muito importante. Do Eugênio Prati, se eu não me engano. Se bem que aqui está falando que o projeto de escultura é do Arthur Camaroto. Porque alguns escultores, eles eram literalmente copiados. Uma outra coisa que a gente vai encontrar muito aqui são obras creditadas à Casa Maia, que é uma marmoraria também muito importante de São Paulo. Mas voltando à história das capelas, existe vários povos, inclusive os romanos, e a gente imagina que vem daí, inclusive, essa prática, a partir do catolicismo, a gente acredita que, na verdade, a gente acredita que vem daí, mas o que importa dizer é que muitos povos tinham como prática rezar para os seus ascendentes. Então, ficava uma obrigação a quantidade de capelas, que interessante. Está defendendo isso que eu estou dizendo, né? Então, muitas famílias, ou melhor, existia uma obrigação dos descendentes em rezarem por seus ascendentes.
Aquela peça que eu passei não era do Eugênio Prati, é do Antelo Deodébio, né? E ela não era do Antelo Deodébio, mas ela era muito... Esse é um escultor muito copiado. Vejam como é parecida com essa peça, aquela que eu acabei de mostrar. Então eu falei bobagem, é do Antelo Deodébio, tá aqui inclusive. Não é do Eugênio Prati. Falei, me confundi com os escultores, me perdoem. Mas voltando, então as pessoas tinham que rezar por seus ascendentes mortos. E faziam isso normalmente no local de sepultamento, porque acreditava-se que ao orar para essas pessoas, isso eu estou falando do pré-cristianismo, inclusive, tem nada a ver com o cristianismo, as pessoas acreditavam que precisavam rezar nos lugares de sepultamento. Muito bem. O que aconteceu depois, né? Até talvez muito influenciado por essa necessidade, as pessoas, os católicos, eram sepultados dentro das igrejas, locais de oração. Então é muito comum a gente ver igrejas que recebiam os membros das suas irmandades. E quando houve a proibição dos sepultamentos dentro de igreja, as pessoas começaram a construir suas próprias igrejas, obviamente quem tivesse dinheiro, construir suas próprias igrejas nos cemitérios para continuar essa prática de ser sepultado em locais de oração. Pessoal, esse é o menino Guga, João dos Santos Franco, sobrinho, menino Guga. Menino Guga é um milagreiro de cemitério, muito conhecido. É o principal milagreiro de cemitério que a gente vê um exvoto dele, em agradecimento a uma graça por um câncer de próstata. Quando foi descoberta a doença e quando foi curado. O menino Guga era um garotinho. Outra graça alcançada aqui. O menino Guga nasceu no dia 11 de setembro de 43 e morreu no dia 7 de junho de 46. Menino Guga era segundos, podem ver que existe uma relação com o kardecismo, inclusive sua própria devoção. Foi considerado uma criança, uma alma antiga. Por que uma alma antiga? Aqui a gente vê uma outra referência, né? Ali acho que está o Dr. Bezerra de Menezes, na foto atrás desse senhor que é o Dr. Stanislau dos Santos Franco. O menino Guga começou a andar, começou a falar com 3 meses e começou a falar com 6 meses. Isso é muito... A gente sabe que isso é completamente incompatível com o desenvolvimento das crianças. E isso, claro, foi identificado por esse grupo de estudiosos da doutrina espírita que acreditaram ao menino Guga a condição de alma antiga, de um espírito antigo. E além desse comportamento bastante incomum para crianças, o menino Guga, aos 3 anos, previu sua morte, mas não apenas previu sua morte, como demonstrou imensa maturidade para tratar desse instante. Quer dizer, o que a gente fica com medo, inseguro, ele, aos 3 anos, mostrou imensa maturidade ao informar seus pais que morreria. A gente está passando agora uma parte, por incrível que pareça, vocês vão ver uma mudança, parece que é uma parte antiga do cemitério, mas não é, uma parte mais nova do cemitério. Aqui atrás, o cemitério do Santíssimo Sacramento,
também inaugurado nessa época, em 1897. É um cemitério que praticamente guarda remanescentes de ordens religiosas. A gente está descendo para um outro pedaço do cemitério do Araçá. E já há uma mudança na estética dos túmulos, vocês podem ver. São mais túmulos mais baixos. Jazigos um pouco mais simples. E aqui os ossários ou lóculos. Esses são lugares que muitas pessoas que foram sepultadas na quadra geral acabaram os ossos sendo trazidos para cá. Aqui a gente vai entrar um pouquinho aqui. Eu já estou começando a dominar um pouco mais o Araçá. Ainda estou aprendendo sobre ele. Mas já começo a conhecer um pouco mais. E aqui, o lugar que eu queria vir, lugar também de memória muito grande, já que está sepultada a senhora Eliane Aparecida de Gramont, Eliane de Gramont, e ali em seu epitáfio as frases de protesto: o amor não fere, o amor não silencia, o amor não mata. Por que essas frases aí? Porque a senhora Eliane Aparecida de Gramont, Eliane de Gramont, que era cantora, compositora, foi vítima do que hoje a gente tem como crime de feminicídio. À época era um homicídio comum, né? O 121 caput, com uma série de agravantes, mas ela foi assassinada por Lindomar Castilho, que era seu ex-marido, que num roupante de ciúme, loucura, enfim, cometeu a perversa atitude de entrar no lugar em que a senhora Eliane se apresentava, cantava inclusive com um primo do Lindomar Castilho, e a executou com tiros. Ela fazia já um tempo que estava separada dele, mas mesmo assim ele, nesse ato de loucura e de completa perversidade, tirou sua vida. Eles tinham uma filha muito pequena à época, enfim, e foi um crime que chocou o Brasil, especialmente por ter esse contorno da ideia da posse da mulher, né? Do homem achar que a mulher era uma propriedade dele. Essa é uma história triste, traz uma série de reflexões e que à época chocou o país. É bastante razoável isso, né? A época chocou o país e organizou movimentos importantes de proteção da mulher, de maneira geral, especialmente acerca do direito à vida. Por mais absurdo que possa parecer, a gente imaginar que alguém ou um gênero precise defender o seu direito a viver, né? Uma loucura isso, mas enfim. Foi isso que aconteceu ali. O Coaraçá é cheio de ladeira, né? Então, quem vem caminhar no Araçá acaba fazendo a caminhada do dia com louvor. Aqui
aqui uma figura importantíssima da nossa literatura, José Mauro de Vasconcelos, grande escritor que tem em sua obra, até aqui lembrada por esse quadrinho, Meu Pé, o meu pé de laranja lima, como sua obra mais conhecida. Vamos descer mais um pouco. Agora nós visitaremos uma promessa do nosso futebol e que tem mais do que isso, a representação de algo muito particular dos anos 90, final dos anos 80. Né? Tô falando do Denner Augusto de Souza, que era um craque, era tido por muitos especialistas como uma promessa. O Denner foi um dos personagens do nosso futebol que recebeu profecias de que seria talvez o novo Pelé, para se ter ideia. Assim, ele era um cara genial, uma personalidade fortíssima e teve muito destaque na Portuguesa de Esportes, na cidade de São Paulo. Teve ainda atuações destacadas pelo Grêmio, pelo Vasco, mas já não com tanto brilho, porque o Denner, apesar de ser na bola um gênio, ele tinha uma personalidade muito forte. É muito interessante, se forem ver a jogada do Denner, vão perceber que ele não caía nunca. Ele recebia pancada e não caía. Ele era uma força da natureza. E ele representava muito o sonho de meninos negros dessa época, né? Do final dos anos 80, começo dos anos 80, que viam no futebol a única possibilidade de saírem da miséria, irem para o estrelato, né? Sempre foi a música e o futebol. Hoje, ainda bem que a gente tem outras possibilidades. As pessoas hoje podem, embora ainda longe da perfeição, mas a gente percebe uma mudança no perfil dos universitários, né, acolhendo outras etnias que simplesmente tinham as portas fechadas nessa época e viam como eu falei, como saída futebol, música, enfim. Então o Denner era um símbolo disso, um menino que era esteio de sua família, que deu certo e que, por uma tragédia, no dia 19 de abril de 1994, sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro. Eu não esqueço nem a marca do carro, era um Eclipse branco, bateu numa árvore e teve sua vida ceifada. Ele estava com o banco deitado e com um cinto de segurança no pescoço. Então, um deslocamento depois do impacto fez com que ele quebrasse o pescoço. E na época eu lembro que gerou um debate muito grande sobre a própria utilização do cinto de segurança. Enfim, uma tragédia que acometeu a família do Denner, todos os admiradores de seu futebol e do próprio futebol brasileiro, que tinha nele Bom dia. Que tinham nele um possível sucessor do Pelé numa época de craques, né? Vale lembrar que 94, data da morte do Denner, e ele estava ali entre os possíveis convocáveis, né, para a Copa do Mundo de 94, que foi tetracampeã, que tirou o Brasil de uma fila de mais de 20 anos. A gente está falando isso num contexto de Romário, o Ronaldo nascendo para o futebol, Bebeto, Miller, o Viola que foi tetracampeão. Vai lembrar que aquela seleção tinha um contestado Paulo Sérgio, era um bom jogador, mas
Por exemplo, o Denner era um que poderia ocupar esse lugar de convocação do Paulo Sérgio, né? Isso aqui é um ossário do cemitério do Araçá. E houve uma passagem importante também da história do Brasil que eu vou contar aqui. Vou me arriscar em falar que essa é uma construção em Art Nouveau. Não sei se eu estou certo, eu acho que é, pelas características. Depois tenho certeza que alguém vai me corrigir se eu estiver errado, e pode corrigir. Eu, como eu gosto de dizer, meu compromisso com a história de assombração. Eu sou um estudante de arte tumular. Não tenho nenhum problema em ser corrigido, ao contrário. Desejo isso para aprender mais. Como eu falei, o ossário tem uma memória importante aqui, e é esse totem lembra desse instante, porque aqui aguardavam os restos mortais de 1.046 pessoas desaparecidas nas décadas de 60 e 70, muitas delas vítimas, estou lendo aqui, do terrorismo do Estado praticado durante a ditadura civil-militar, encontradas na vala clandestina do cemitério Dom Bosco de Perus. Aqui, ó. Essa é um marco, né, de mármore que tem o grifo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, Comitê Paulista de Memória, Verdade e Justiça, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, veja vocês, que interessante. A gente acabou de visitar no começo lá do passeio a doutora Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, como foi sequestrado, torturado e morto pelo Estado, na ditadura, serviço funerário do município de São Paulo. E ficavam aqui os ossos das pessoas que foram exumadas. Vou ver se a gente consegue ver alguma coisa ali dentro. Não dá pra ver. Não dá. E o que é interessante desse local, que é importante dizer, ele, quando recebeu esses corpos, aqui eles eram organizados, separados, tentaram, né, pegar esses restos mortais e minimamente organizar. Essa é uma parte que a gente chama aqui, que está sendo cuidada pelos funcionários, de Saigon. É um braço de uma parte do cemitério desconhecida por todo mundo. Muito interessante esse lugar, porque a informação que a gente tem aqui são remanescentes da quadra geral que foram adquiridos por famílias, a grande parte delas italiana. E ali acabou ficando um lugar meio ninguém sabe exatamente o que era, para onde ia, enfim. Muito interessante também. Aqui o Dum Dum, da facção central, ele era um rapper falecido. Faleceu ano passado, ele teve um derrame cerebral, infelizmente, e morreu. Mas voltando, aquele lugar, o ossário, no ano de 2012, houve um avanço da Comissão da Verdade, e esse lugar em 2013 foi
atacado, sofreu um atentado. Tentaram queimar esse lugar, esse ossário. Então os ossos foram deslocados para a Universidade Federal de Guarulhos, porque eles estavam em risco e trazendo risco aqui para o cemitério do Araçá. Aqui a memória de um cara bacana e que tem o sangue nobre da música brasileira, filho de Roberto Carlos Braga II, o Dudu Braga. Tudo bom, querido? Beleza? Dudu Braga. E sobe ladeira. Vocês podem ver alguns adesivos em túmulos, em jazigos, dizendo que são jazigos em estado de abandono. O que significa isso? Bom, o que significa um jazigo em estado de abandono como esse? Significa que essa família foi notificada, porque existem duas coisas que a gente precisa entender em cemitério. Uma é a obrigação de quem administra em manter o espaço cuidado, limpo, seguro, vigiado. E o outro é a das famílias, de manterem esses espaços não apenas cumprindo certas obrigações financeiras, como pagar anuidade e tal, como também conectadas à manutenção do espaço. E a gente vê, por exemplo, esse túmulo que tem um tipo de... também é considerado arte tumular, a azulejaria do Ateliê Moral, que é um ateliê muito conhecido aqui em São Paulo, e a gente vê azulejos do Ateliê Moral em vários cemitérios por São Paulo, que provavelmente essa família foi contatada, não respondeu, e aí, normalmente, há inclusive uma convocação por edital. Por quê? Porque isso não é propriedade da família. A família não é dona do terreno. A família é, na verdade, proprietária de uma concessão perpétua. Quando a gente vê ali perpétuo, significa isso, que é o bem da verdade, a família é proprietária de uma concessão, não do túmulo em si. Então ela tem uma série de obrigações que precisam ser cumpridas. Caso isso não aconteça, elas perdem essa propriedade, esse título que o deputado Ricardo Izar, uma figura conhecida na cidade de São Paulo, essa é uma parte que nem sempre as pessoas veem aqui no cemitério do Araçá. Mas como a proposta é passar por todos os cantos, a gente precisa vir até aqui. Vendo aqui a extremidade do cemitério, aqui um muro todo
com lóculos, né? Que são lóculos ou columbários, que guardam ossos de pessoas que ou estiveram na quadra geral ou em túmulos que deixaram de pertencer às suas famílias e por esse motivo são deslocadas para esse local que ocupa menos espaço, né? Capela super bonita, né? Família Martins. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Isso aqui é um lacre de monitoramento de solo. Muita gente tem o legítimo interesse de saber sobre condições sanitárias dos cemitérios. Óbvio, a gente precisa saber, porque isso aqui é um aparelho sanitário. A gente visita com propósito cultural, patrimonial, artístico, mas muitas vezes não entende como são feitas essas verificações, ou sequer se elas são feitas ou não, né? Então eu digo que são feitas. A gente está no cemitério do Araçá, acabou de ver um lacre. Esse é um lacre de onde são coletadas amostras do solo, para ver o grau de comprometimento do solo, sobre o avanço de bactérias e ligadas, obviamente, à decomposição, né? Então a gente chega no fim do cemitério do Araçá aqui, a fronteira dele, é um lugar que pouca gente vem. As pessoas não conhecem muito esse espaço. Mas enfim, voltando ali à análise do solo, né? São perfurações com uma profundidade bem grande. Claro que hoje a água é tratada, né? Ninguém mais bebe água de poço, especialmente nessa região da cidade de São Paulo, que é um outro portão do cemitério. Ninguém mais bebe água de poço aqui em São Paulo, ainda mais aqui na região do Pacaembu, né? Mas é sempre um interesse saber, com absoluta legitimidade, saber como é, ou se é verificado esse solo. Então eu digo aqui que são verificados de tempos em tempos. Essas análises são submetidas inclusive à CETESB, e então eu acho importante dizer isso para a gente também demover essa ideia de que o cemitério é um lugar terra de ninguém, sabe? O cemitério do Araçá teve uma melhora muito grande na sua zeladoria, gostem ou não. Hoje tem câmera, hoje também tem essa gestão sanitária feita de maneira responsável, enfim. E aí ali é uma evidência exatamente disso, né? E o cemitério, olha que interessante essa capela, um relógio aqui. Olha que louco, que interessantíssimo, né? E tem tudo a ver, né? O tempo é algo que é algo muito necessário. E se tem um lugar que a gente compreende o valor do tempo é no cemitério. E toca a subida no Araçá. Aqui é um dos meus lugares preferidos, local de repouso da nossa querida, saudosa Dona Nair Belo Souza Francisco, segundo seu epitáfio, mais conhecida pelo nome artístico, Nair Belo.
foi uma atriz, radialista e comediante brasileira. Considerada uma das maiores artistas da televisão, sua carreira foi marcada pela comédia e reverência ao interpretar suas personagens. É isso aí. O Nair Belo, muito interessante. Esse túmulo tem sido um local de frequente visitação nossa, porque a gente, em uma outra ocasião, e vale a gente ressaltar que o túmulo da dona Nair Belo está muito bonito agora, revitalizado. E ele era um lugar que nos parecia ter um processo devocional aqui. A gente encontrou uma vez velas, manifestações de agradecimento em papel, e a gente acredita que esse pode ser um indício de devoção à senhora Nair Belo, muito mais do que uma mensagem de um admirador. Aqui também está sepultado Manuel, filho da dona Nair, que também pode ter, em alguma medida, parte nessa questão devocional, ou, se não for, no agradecimento que essa pessoa deixou aqui, porque o Manuel era filho da dona Nair e, infelizmente, faleceu jovem num acidente de carro, com 20 anos, e dona Nair submergiu um processo de depressão severo e acabou, depois, saindo desse lodo da depressão, da tristeza, a partir de sua mudança de olhar para o mundo, ela se tornou espírita e começou a atender muitas mães que passavam pela mesma tristeza, essa tristeza insolucionável, né? Que é a perda de um filho. E então a gente acredita que também possa ter relação com essa atividade de caritas, de atendimento, de assistência da dona Nair Belo, o fato dela ter recebido agradecimento. A gente não sabe, tem que vir aqui com calma, não dá para decretar nada. Aqui, além de outros familiares da dona Nair, também está o seu Irineu, com quem ela constituiu sua família e teve filhos, enfim, uma pessoa muito querida do povo brasileiro em geral, não apenas do público de televisão, né? Não apenas na cena da teledramaturgia brasileira. Dona Nair foi radialista, foi atriz e uma grande comediante, né? Que a gente vai passar por outra grande atriz. Essa, uma atriz de teatro, há quem diga a maior de todos os tempos, a Cacilda Becker. Foi uma entusiasta do teatro. Cacilda Becker era até em alguma medida crítica a mudanças na estética da representação com o advento das televisões, né, com o aumento do interesse do público na teledramaturgia. Ela era, como eu falei, uma entusiasta do teatro brasileiro. Inclusive, sua morte inicia-se no palco. Ela se apresenta, ela já não estava muito bem, ela tem uma apresentação. Ao término dessa apresentação, ela vai para o hospital e não sai mais. Então, essa mulher que viveu e literalmente morreu em cima dos palcos, Cacilda Becker, homenageada, não apenas no teatro aqui na cidade de São Paulo, mas em várias outras cidades existem teatros Cacilda Becker, e se você não sabe a razão, é essa. Ela era uma grande entusiasta do teatro nacional. Vamos lá, já estamos nos encaminhando para o nosso fim. Damos todos os cantos
do cemitério, como é a proposta. Subir, tome ladeira. Isso aqui, pessoal, é raio, que interessante. Uma árvore que foi queimada por conta de raios. Alguns cemitérios mais antigos até que o Araçá, tinham como para-raios naturais, a época que não se tinha a disposição desse instrumento de combate aos raios. Palmeiras. No cemitério aí da sua cidade, você vê aquelas palmeiras altas. Saiba que é por esse motivo. O pessoal plantava palmeira imperial para evitar que os raios caíssem em cima das capelas, né? Aqui o mausoléu da Guarda Civil Metropolitana. Já foi aqui antes da construção, isso foi uma doação da própria Polícia Militar, a Guarda Civil, porque era aqui, pelo menos eu soube disso, a partir de um amigo que estuda o tema. Ele disse que aqui era antes o mausoléu da Polícia Militar, antes da construção do mausoléu que a gente vai lá. Aqui também eu já vou contando para vocês uma figura importantíssima, verdade, que era uma figura controversa, mas importantíssima no contexto da comunicação no Brasil. Está falando do Assis Chateaubriand, que a gente vê um busto do Chateau, o rei do Brasil, o idealizador e fundador da TV Tupi, paraibano. E falei que isso é uma figura controversa porque, por ser um grande empresário da mídia, um grande empresário de comunicação, também se tinha como uma pessoa que usava esse poder todo a seu favor. Então, ele foi fundador da TV Tupi e foi o idealizador do MASP. Hoje a gente vai lá no museu, no MASP, que tem o Vão Livre, aquela obra incrível. Ele foi idealizador daquele espaço, que a gente vê várias capelas novamente. E nessa região aqui, essa é uma região de grande incidência de jazigos e capelas de famílias católicas. Isso é bastante característico, né? Algumas clássicas. A gente vê também arte Art Nouveau. Construções ecléticas. Minhas aulas de arte tumular estão, pelo menos, me fazem parecer erudito no tema. Mas eu sou um estudante, então se eu falar alguma besteira, vocês têm toda a legitimidade para me corrigirem, para me xingarem. Aqui, olha que interessante. Outro item de azulejaria. Eu adoro essa peça aqui, muito bonita. Não sei colocar aquela água ali, não fui eu que coloquei, mas ela é uma peça que lembra em alguma medida a pranteadora do Francisco Leopoldo de Silva, no túmulo da família, no túmulo do Moacir Pisa, Cemitério da Consolação, só que essa em bronze, muito bonita. Também é um recorte interessante, estético, porque é uma mulher nua, portanto essa é uma escultura que a gente considera
que a gente considera profana, num contexto muito religioso, né? Lembrando que a maior parte das incidências tem essas, maior parte de estilos, né? De esculturas ou de conjuntos escultóricos aqui a gente tem sacras, né? Espécies, em termos de espécies. Então a gente estava falando de estilos de conjuntos escultóricos, né? A gente tem os sagrados, quando as famílias querem externar a fé que eles professam, ou que comungam em família. A gente tem com um recorte emotivo, familiar normalmente. Então a gente vê ali o Antônio Lerário, por exemplo, que exibe a sua história de sua vida, de formação de sua família. E a gente tem essas profanas também, que na verdade as profanas elas querem externar sentimentos que não necessariamente estão ligados a nenhuma dessas outras características, né? Desses outros estilos de arte sacra. Então, a gente vê Necrópole São Paulo no masculino, a gente vê no feminino, imagens de musas e não de santas não cobertas. Aqui, por exemplo, a gente tem a diferença da estética, né? A gente tem uma mulher completamente coberta, completamente velada, vamos dizer assim, do ponto de vista físico, né? E lá a gente tinha uma mulher nua. Então, os cemitérios mais novos, né? E a gente tem um cemitério aqui que tem quase 1897, ele tem quase, vamos lá, 97, tem 40 anos a mais que o cemitério da Consolação, por exemplo, o cemitério do Santo Amaro, que é de 1856, a gente tem muito desse tipo de obra. E aqui, finalmente, o mausoléu da Polícia Militar, compreendendo os dois segmentos, né, militares do ponto de vista no alcance estadual. Tem os bombeiros e a polícia mesmo militar, que era a força pública antes. As pessoas sepultadas aqui são pessoas que são soldados da polícia ou membros da corporação que estavam escalados para o serviço. Essa é a condição para você ser sepultado aqui. É uma opção, ninguém é obrigado, é uma opção. E aqui tem uma história sobre a passagem da organização da Força Pública do Estado de São Paulo. Desde a Revolução Liberal, que teve inclusive uma batalha em Campinas, que a gente chama de Batalha da Venda Grande. Então, aqui você tem a criação da Força Pública Estadual. As passagens de 1842, retirada da Laguna, todos esses... Guerra do Paraguai, foram todos combates que a Força Pública do Estado participou. Revolução Federalista, luta dos protocolos, Canudos. Revolta do Quebra-Lampião. Enfim, são todas as incursões da Força Pública do Estado que depois virou a Polícia Militar com essas duas
com esses dois segmentos, da polícia mesmo e do Corpo dos Bombeiros. Vamos descer um pouquinho lá. As esculturas são do Vilmo Rosada. Eu quero saber, vou até conversar com meu querido amigo Rodrigo Gutenberg, para saber se esse Vilmo Rosada é um parente do José Rosada, que é um grande escultor em bronze. Então, eu não acho que seja difícil que ele seja parente do Vilmo Rosada seja parente do Giuseppe Rosada ou José Rosada, que tem muitas obras em Campinas e região. Descer as escadas, eu não vou filmar lá dentro porque eu entendo que esse é um lugar de segurança, a gente não pode expor as famílias, a gente precisa pedir autorização, e eu tive autorização para filmar esses lóculos, mas vocês vejam, essas são columbares ou lóculos em que os soldados que estavam em escala acabaram falecendo, ou em combate, ou em acidentes automobilísticos, ou em acidentes de forma geral, acabaram perdendo sua vida. Mas o que é importante saber é que só é sepultado aqui quem estava escalado para o trabalho, quem estava em escala. Vou passar aqui pelo último pedacinho do cemitério. Acho muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse rolê pelos cantos do cemitério do Araçá. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, fortalecendo o nosso canal no YouTube, humilde, pequeno, que está ainda em desenvolvimento, mas que precisa muito dessa ajuda de vocês. Um abração e até a próxima.